Ai, DC, ai, Tomorrowverse. O que eu faço com você, Tomorrowverse? Eu tento ficar hypado com você. Eu vejo o trailer da Liga da Justiça Mundo Bélico. Eu fico animado. Eu vejo a possibilidade ali de 3 mundos diferentes. Um Batman bárbaro, Mulher Maravilha faroeste. E eu vejo o trailer e eu fico iludido. Não é possível como eu sou inocente, como que eu ainda acredito na DC, pelo menos nesse universo. Esse universo acabou, galera. Acabou, ainda mais depois dessa animação. Não dá mais. E nesse vídeo, a gente vai fazer a crítica de Liga da Justiça, Warworld, né? Ou Mundo Bélico. O Tomorrowverse alcançou o fundo do poço. E agora, sinceramente, acaba logo. Acaba logo. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir para vocês comentar aqui sobre o que vocês acharam da animação Liga da Justiça Mundo Bélico. E olha, a primeira coisa que eu acho que eles erraram, e erraram feio nessa animação, foi o jeito que eles venderam ela. Essa animação não é uma animação da Liga da Justiça. Não é, nunca vai ser, e eles forçaram demais a barra aqui para dizer que era uma animação da Liga da Justiça. Só que assim, eu entendo. Vocês querem colocar a Liga da Justiça? Porque como tem o Batman, a Mulher Maravilha e o Superman, a Trindade ali, vocês querem vender, né, como Liga da Justiça. Eu entendo, eu perdoo, eu faria a mesma coisa se eu estivesse na posição de escolher o título da animação. Agora, chamar essa animação de Mundo Bélico, isso sim é criminoso. E saber que o Mundo Bélico tá na animação, tava no título e tava no trailer, acaba por completo a experiência de assistir essa animação. O erro da animação já começa aí. O que você tem de expectativa para um filme de Liga da Justiça chamada Mundo Bélico e o que foi entregue. Os últimos 20 minutos, quando aparece o tal do Mundo Bélico, é de você querer ir atrás de todas essas cópias existentes dessa animação e queimar e destruir, fazer uma queima de arquivo, porque não dá. Esse mongo não dá. O Caçador de Marte do jeito que apareceu não dá. A lógica do Mundo Bélico não dá. E eu não tô dizendo isso porque... Ah, mas fizeram um Mundo Bélico diferente do que eu gosto. Não, eu tô falando em lógica, eu tô falando em roteiro, eu tô falando em progressão da história, eu tô falando do jeito que as coisas acontecem no terceiro ato desse filme. É um negócio bizonho. Inacreditável que ninguém falou nada de que... Olha, mas vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Ninguém revisou essa história. Nenhum editor com bom senso lá na Warner falou que tava ruim, porque esse terceiro ato é muito ruim. É muito ruim. É o pior terceiro ato da história de uma animação da Liga da Justiça. Mas é fácil o pior. Mas assim, ó, eu tô me adiantando um pouquinho. Antes de começar o Mundo Bélico, vamos voltar para a última animação do Tomorrowverse, que foi lá da Legião dos Super-Heróis. No pós-crédito daquela animação, o Batman e o Superman estavam num lugar e veio uma super luz e meio que sequestrou eles para algum lugar desconhecido. Eu lembro que até na época a gente ficou especulando que poderia ser o Dr. Manhattan por causa do símbolo ali que ficou no chão, porque parecia muito o do Dr. Manhattan. E bem, agora, 6 meses depois, a gente sabe que a gente tava louco. Não tem nada a ver do Dr. Manhattan. Óbvio que a DC não ia fazer nada do Dr. Manhattan. Na verdade, o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha foram levados pelo Mongo até o Mundo Bélico. Só que quando começa essa animação, a gente, na teoria, não deveria saber que eles estão no Mundo Bélico. Porque a gente vai ter, individualmente, 3 histórias diferentes. Uma história da Mulher Maravilha faroeste, uma história de um Batman bárbaro mercenário e uma história do Superman, agente do FBI no meio de uma invasão alienígena. A primeira animação é a da Mulher Maravilha faroeste. E assim, ó, eu lembro que quando eu falei no trailer, eu achei a ideia da Mulher Maravilha faroeste muito boa. Visualmente, a Diana tá muito legal nessa história também. E a história é basicamente ela chegando numa cidade e descobrindo que algumas pessoas tomaram um banco da cidade. A Diana encontra o Jonah Hex, e o Jonah Hex, num primeiro momento, parece ser amigo da Diana. Ele parece estar do lado do bem, sabe? E até mesmo tenta recrutar a Diana para fazer parte do bando dele. Mas quando uma família que tá naquele banco refugiada junto com outras pessoas tenta fugir, o bando do Jonah Hex mostra sua verdadeira faceta e mata essas duas pessoas, deixando só uma criança viva. A Mulher Maravilha testemunha tudo isso e fica claro, né, que o bando do Jonah Hex, na verdade, são os vilões dessa história. E com isso, você vai ter uma cena de ação da Mulher Maravilha faroeste usando armas de fogo
Pois é, quando eu assisti isso e eu vi a Mulher Maravilha usando uma arma de fogo, eu fiquei completamente, o quê? Mas como assim? E não é como se a Mulher Maravilha não tivesse o laço da verdade ou os superpoderes dela. Ela tem, mas ela também usa armas de fogo. Por quê? Porque é uma história faroeste, eles acharam que tinha que ter a Mulher Maravilha usando armas de fogo. E você poderia pensar assim que ela tá usando a arma e isso vai reverberar em algum tipo de jornada pessoal para ela no final da sua história de faroeste, perceber que ela não tem que usar a arma e daí ela sair dessa ilusão que ela tá vivendo, porque isso que tá acontecendo é uma grande ilusão. O que, claro, a gente já sabia enquanto assiste, porque a animação se chama Mundo Bélico. Se a animação não se chamasse Mundo Bélico, talvez a gente conseguisse assistir esses curtas sem já saber que é uma ilusão. Mas como a gente já sabe antemão que é, parte da experiência é estragada pelo próprio spoiler que a animação dá. Mas isso são outros 500. E ok, deixa eu respirar aqui, eu vou tentar falar mais calmo, porque senão eu vou gritar, eu vou xingar todo mundo, e eu não quero xingar todo mundo nessa animação. Enfim, a Mulher Maravilha usa a arma, mata aqueles bandidos e se une à causa, né, das pessoas que estão ali no banco, porque tudo que eles queriam era começar do zero. E aí começa um mini plano da Mulher Maravilha para acabar com os planos do bando do Jonah Hex. Tudo funciona como se fosse um mini filme de faroeste. E nesse primeiro curta, tirando o negócio da arma, não tem nada muito errado, mas também não tem nada muito certo. Porque o grande problema dessa história e das outras duas é que a animação que a gente tá vendo ali é muito ruim. Ela é o piloto automático das animações do Tomorrowverse. Pô, velho, você tá vendo uma espécie de filme faroeste da Mulher Maravilha e eles não conseguem replicar aquele feeling de filme faroeste. E por culpa dessa direção pouco inspirada, a qualidade da animação, que é bem ruim, e o estilo da animação, que continua padrão Tomorrowverse, ela não se adapta direito ao estilo faroeste, que eles poderiam ter pirado muito mais. Porque quando eles vão fazer o filme de invasão alienígena, anos 40, 50 do Superman, eles pelo menos deixaram em preto e branco. E aqui, nem isso, eles poderiam ter pirado um pouco mais nas ideias para deixar o setting mais interessante. Então, o problema disso é que você vai ter um pedaço de 20 minutos da Mulher Maravilha faroeste, uma história padrão de faroeste com a Mulher Maravilha, que não tem nada demais, o Jonah Hex sendo colocado como vilão, o que para algumas pessoas pode incomodar bastante. Para mim não me incomoda, porque assim, ó, eu não tô nem aí com o Jonah Hex. Quer fazer ele vilão, não quer fazer ele vilão? Dane-se, não tô nem aí. Eles pelo menos tentam desenvolver ele como um vilão muito ruim. E é isso que ele é, um vilão muito ruim. O alento da parte da Mulher Maravilha é que tem uma ou duas cenas ali que são legais. Por exemplo, uma criança que é salva pela Mulher Maravilha, depois fica dizendo que ela é um anjo. E tem um ângulo ali, né, que a Mulher Maravilha fica posicionada de um jeito bem legal. E a frase combina, sabe? Tem uns momentinhos bons. O problema é que isso é insuficiente pra, sabe, dar um feeling mais importante. Parece uma coisa aleatória que eles pensaram em 15 minutos. Mulher Maravilha Faroeste escreveram a primeira ideia de roteiro ali e começaram a animar, sabe? A outra coisa é que a música, a tensão, o clima de Faroeste inexistente. E bem, daí a gente vai pra animação do Batman. E a animação do Batman também tem mais ou menos 20, 25 minutos. Então ela funciona quase como se fosse um episódio de uma série animada, sabe? O início, meio e fim de uma história ali. Ela funciona como se fosse um filme de fantasia medieval, né, dos anos 80. Só que, de novo, eles não fazem nada no estilo pra mudar. É o traço do Tomorrowverse. Você vê o Warlord, você vê outras coisas ali das HQs do Warlord. E o Batman, ele tá como mercenário e toda a missão deles aí é de fazer uma peregrinação, uma super jornada pra derrotar o vilão desse minifilme, que é o Deimos. E essa animação do Batman é a pior das três. O que é o mais inacreditável. Porque eles conseguiram colocar um Batman com uma espada no mundo medieval, onde ele tá fazendo uma jornada mega fantasiosa, que ele vai enfrentar dragões e dinossauros e monstros voadores e tudo mais, vai ter magia, vai ter um feiticeiro. E eles conseguiram a proeza inacreditável ser chato. Que parte chata. Porque eles ficam praticamente 15 minutos viajando, um monte de papo aleatório do Batman, de ser mercenário, dele fazendo referência pro Coringa, pra Mulher Gato, de algum lugar que ele não se lembra direito. E em cada um dos lugares que eles passam, vai ter tipo uma mini batalha. Ah, o dinossauro, o monstro do Lago Ness ali, como eu gostei de chamar. E é tudo muito mal animado. Cara, assim, o Batman tá na água contra o monstro do Lago Ness, e o Batman desvia, nadando, de uma mordida do monstro do Lago Ness. Tudo bem que é o Batman e tal, mas calma, animação. Desviar de uma mordida de um bicho aquático gigante
e você, nonado, ganhar dele pra chegar na praia, não dá. Porque assim, eu imagino que no texto tava alguma coisa do tipo assim: monstro do Lago Ness surge e os heróis precisam derrotá-lo para chegar na praia. E aí, quando você lê isso, você visualiza uma mega batalha, uma super animação, uma coisa legal ali do Batman junto com o Warlord se ajudando para derrotar esse monstro, né? Mas não, a qualidade da animação horrorosa, a direção horrorosa, e culmina aí um negócio de 1 minutinho com eles chegando na praia. E é isso que é chato, porque, pô, Batman contra monstro do Lago Ness. Óbvio que vai ser legal, mas não é. Não é. E bem, termina essa parte da animação e o Batman trai ali o Warlord, mas depois o Warlord tá vivo. Ele encontra também uma versão da Mulher Maravilha Bárbara e eles derrotam o Deimos e entram num portal. E é com isso que eles chegam na última ilusão, que é a ilusão do Superman. E essa parte do Superman, pelo menos pra mim, foi a melhor das três. Porque eles não mudam o estilo, mas pelo menos tá em preto e branco, o que parece que eles estavam tentando se esforçar para tentar parecer um filmezinho dos anos 50. E o que acontece é que o Clark é um agente federal do FBI, ou alguma agência dos Estados Unidos lá, junto com o agente Faraday. E eles estão investigando a queda de um OVNI. Tem várias pessoas que testemunharam que aconteceu. E o bacana dessa história é que também tem o Batman Bruce Wayne e a Mulher Maravilha. E eles não se lembram direito o que aconteceu nas histórias anteriores. E por que eu gostei mais da história do Superman? A ambientação, o ritmo. Existe um mini suspense ali para saber quem que é o alienígena, que minimamente fica um pouco mais interessante. Depois vai ter uma perseguição de carro ali, que não é lá essas grandes coisas, mas é legal porque tá dentro do setting desse universo. E aí sim você vai ter o Batman, Superman e a Mulher Maravilha dentro desse universo, interagindo entre si, e são interações mais legais. Inclusive é nessa parte aí que tem a melhor cena da animação, que é o Batman oficial, né, percebendo que ele tem uma arma. Ele olha pra arma e aí ele joga pra longe. Então o Batman, ele lembra que não usa armas de fogo. Por algum motivo a Mulher Maravilha não. Então saber isso é meio confuso. Mas a coisa que realmente funciona nessa parte do Superman é que de alguma forma eles conseguiram linkar o que eles querem contar ali com a história do Superman com o próprio Superman. Você tem o agente Faraday ali, que ele fica inclusive falando aquela frase clássica do Superman, que é o negócio do jeito americano. Então toda essa mini animação do Superman é quase como se fosse um processo de corrupção do Clark e ele tendo que provar no final que ele não vai ficar corrupto. É mais ou menos isso. E ele não fica corrupto, ele não cede. Tem inclusive um diálogo bom que ele diz que ele não vai matar o Batman e a Mulher Maravilha porque ele tem medo de quem eles são. Não é assim que funciona. Não é através do medo que ele mata, não é o jeito dele. E ok, aqui sim você justificou bem essa animação. Porque você tem um início, meio e fim para uma jornada do Super envolvendo o próprio Super, uma reflexão em cima do quem ele é nessa ilusão que eles estão criando. O Batman e a Mulher Maravilha não tem isso. Inclusive o Batman na história dele trai ali o Warlord. E esse ponto aí que destrói essas três histórias. Porque uma tá ligado intimamente com o que eles vão apresentar depois do mundo bélico. A 1 e a 2 são só histórias que eles acharam que ia ser legal. E pouco interage com o tema que eles deveriam estar fazendo, que é a questão da corrupção do herói. Porque assim, depois que termina a parte do Superman, é revelado que eles estão, né, no mundo bélico, o que não é nenhuma surpresa. E no mundo bélico eles estavam sendo torturados, passando por essas ilusões, gerando ódio para alimentar o próprio mundo bélico. Só que o Caçador de Marte, sim, o Caçador de Marte tá na história, ele consegue de alguma forma entrar na cabeça do Batman, da Mulher Maravilha e do Superman para fazer com que pouco a pouco eles retomem suas vidas, retomem suas memórias e consigam sair dessas ilusões. Esse é o plano do Caçador de Marte. Então percebam, por isso que as três histórias elas precisavam ser sobre corrupção dos heróis. No Superman funciona, no Batman e na Mulher Maravilha não funciona. Porque a Mulher Maravilha, quando ela conclui o seu arco ali de faroeste, não acontece, tipo, praticamente nada. Nada coloca em prova quem que é a Mulher Maravilha. E o Batman é o contrário, ele já traiu quem que ele é completamente. Então esse jeito que eles tentaram amarrar as três histórias para levar pro terceiro ato, que eu achei muito fraco. E a gente tá falando de três histórias que cada uma tem 20 minutos, ou seja, são 60 minutos, é 1 hora disso daí. Se essas histórias tivessem, sei lá, cada uma 10 minutos, e aí com 30 minutos de animação você já estivesse dentro do mundo bélico, talvez fosse um pouco melhor, porque você teria mais tempo para desenvolver o mundo bélico e arrumar o terceiro ato. Bem, esse mundo bélico, obviamente, o Mongo é o líder ali, ele controla o mundo bélico, e à medida que os nossos heróis vão avançando no mundo bélico,
com um pouquinho da ajuda do Lobo, e vão pouco a pouco descobrindo como é que funciona esse mundo bélico. Entre aspas, descobrindo. Porque é o terceiro ato, já tem que ter uma luta final, a animação vai ter no máximo 1h20, e a gente tá na marca de 1h05, 10 minutos. Ou seja, a animação já começa aqui com um erro crasso, que é de apresentar um local importante no terceiro ato e expor lore. Porque terceiro ato não serve pra isso, velho. Você faz isso no início do segundo ato ou no primeiro ato. Mas quando você começa a fazer no terceiro ato, você já tá totalmente perdido no que você quer fazer. Mas enfim, a animação quis fazer desse jeito. Só que os erros não param por aqui. Porque só no mundo bélico que viaja pelo multiverso da DC, eles foram pouco a pouco sequestrando pessoas, e essas pessoas ficavam em câmaras de hibernação, sugando elas e projetando as ilusões, que é através do ódio que elas alimentavam o mundo bélico. E essas câmeras, do jeito que eles sugerem, fica parecendo meio Matrix, sabe? Sabe aquele negócio que no mundo bélico tem um monte de pessoas que são tipo escravas do Mongo, e o Mongo a todo tempo precisa tirar a esperança das pessoas que estão no mundo bélico para elas não se rebelarem? Bem, eu não sei dizer se tem isso nesse mundo bélico, porque em nenhum momento a gente viu as pessoas do mundo bélico. A única coisa que a gente viu foram essas pessoas presas em cápsulas. O que eu fiquei com a impressão é que, tipo, todo mundo tá preso em cápsula. Só que depois o Mongo vai fazer uma transmissão mostrando que ele vai torturar o Caçador de Marte pra tirar a esperança de todo mundo que vive no mundo bélico. Pô, velho, mas se eles estão presos numa cápsula, qual que é a diferença deles verem o Caçador de Marte morrer? Eles estão hibernando numa cápsula, tendo uma ilusão. E se tem pessoas que não estão nas cápsulas e em algum lugar estão no mundo bélico, a animação não mostra. Não tem uma cenazinha disso. Não faz o menor sentido. Esse é o problema de você querer estabelecer coisa no seu terceiro ato. Você não tem tempo. Ok, eu vou me acalmar. Mas é agora que vem a pior parte. O Mongo pediu pro Lobo, que nessa animação o Lobo meio que tá ajudando tanto a Liga da Justiça quanto o Mongo por causa de uma sugestão mental que o Caçador de Marte fez. É isso, tá? Não tenta pensar sobre isso. Mas o Mongo pediu pro Lobo levar o Caçador de Marte até ele. E é aqui que vai acontecer o maior nível de exposição de diálogos, eu acho que da história da DC. O Mongo vai explicar que ele precisa de uma chave que tá em algum lugar dentro da mente do Caçador de Marte. Porque ele precisava de um marciano. E ele nunca tinha encontrado essa chave nos marcianos brancos. E ele encontrou o marciano verde, né, o Caçador de Marte, pra fazer essa tortura nele. Só que ele nunca encontrou a tal da chave. E é aí que o Caçador de Marte, quando ele recupera a sua força graças ao Lobo ali, ele vem com uma explicação que, olha, não dá, não dá. Parte da chave que o Mongo tá procurando tava no DNA de um marciano verde. E a outra parte da chave tava no DNA dos marcianos brancos. E aí o Caçador de Marte se funde com o marciano branco para juntar o DNA e ele ter a chave, e assim ele poder acionar o mundo bélico, e a partir daí ele entender que ele precisa destruir o mundo bélico. Gente, não faz o menor sentido. 1 minuto antes já tinham derrotado o Mongo. Todo mundo que estava preso no mundo bélico poderia ficar livre. Ele mesmo libertou todo mundo junto ali com a Liga da Justiça, o Lobo. Mas ele disse que não. Vou destruir porque essa arma poderia cair nas mãos de outra pessoa ainda pior que o Mongo. E beleza, na teoria é um direito dele. Só que tem um monte de gente no maldito planeta. O cara deliberadamente vai matar milhões. E se eu não me engano, o Superman fala isso pro John Jones. E aí o John Jones mete um negócio que nem eu entendi. Ele diz que todo mundo que tava ali, na verdade, era algoritmo do mundo bélico. Quê? Aquelas pessoas não existiam? Elas foram digitalizadas pelo mundo bélico? O que vocês quiseram dizer com esse diálogo? Meu Deus do céu! Parece que eles inventaram qualquer argumento pro Caçador de Marte não ser o culpado por matar milhares de pessoas que estão no mundo bélico. Eles inventaram qualquer coisa ali. Eles não existiam mesmo. Poxa, a história já tava ruim, mas com esse diálogo você afundou a história, você derreteu a história. Uma coisa ridícula, nem o Injustice, com aquela subplot lá da Lois. Não! E assim, eles já tinham derrotado o Mongo. O planeta era deles. Se ele quisesse realmente destruir o planeta, era só ele ter esperado todo mundo evacuar. E depois aqui, ó, o quê? Agora que todo mundo já saiu, eu vou explodir o planeta. Você teria alcançado a mesma coisa. Meu Deus. Mas eu vou me acalmar. E além disso, ele vai destruir o planeta com o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha dentro. Eles não têm chance de escapar. E eles só escaparam porque aparece ali a precursora lá da saga da Crise nas Infinitas Terras, que aparece e tira eles do planeta, leva eles pro satélite da Liga da Justiça. E o John Jones realmente explode o mundo bélico,
ele morre e mata um monte de gente que tava ali. Ou, sei lá, os algoritmos lá, que eu também até agora não sei se é algoritmos, se são pessoas de verdade ali. Enfim. E pra piorar esse final horroroso, a precursora ainda mete a frase, né, de que na crise vai ser muito pior. E a Trindade fica só olhando ela. Mas quem diabos é você, né? E aí termina a animação, com esse frame patético. Essa animação, olha, parabéns, tá muito ruim. E olha que eu não falei das cenas de luta, né? Do traço do Tomorrowverse nas lutas, que eu não sei o que aconteceu. Eu sinceramente não sei o que aconteceu. Porque quando a gente tava lá no Homem do Amanhã, na animação da Sociedade da Justiça, e até na animação do Longo Dia das Bruxas, os heróis, eles davam os golpes e você sentia os golpes. Era um dos motivos do traço do Tomorrowverse ter uma certa vantagem com o traço anterior, porque permitia uma animação mais fluida. E agora que a gente tá na 8ª, 9ª animação, não tem mais essa fluidez. Ela se perdeu. E tá tudo muito travado com esse traço que ninguém gosta mais. Com esse universo que eu acho que realmente agora ninguém se importa. Com essa animação que se chama Liga da Justiça, que mal é uma animação da Liga da Justiça e que tem o nome de Mundo Bélico e que também não é uma animação do Mundo Bélico. É alguma coisa. O Mongo é patético. Olha, eu acho que ele não dá nenhum soco, ele não é ameaça. E assim, ó, tentando olhar o copo um pouquinho mais cheio, se você só assistir a animação da Mulher Maravilha individualmente, a animação do Batman individualmente e a do Superman, e não querer linkar essas 3 histórias, for só um curta de uma Elseworld desses caras aí em algum lugar do multiverso da DC, eu acho que não seria tão ruim assim. Mas coletivamente eles não funcionam dentro de um arco principal de história que eles querem fazer, porque na teoria, Batman, Superman e Mulher Maravilha estão sendo endocrinados para gerar ódio, para alimentar o planeta do mundo bélico, e eles não conseguem fazer essa jornada de que eles estão ficando corruptos, e mal isso aborda dentro das histórias. Só a do Superman aborda. E depois que você resolve tudo isso, você chega no 3º ato, é um desastre, uma correria, cenas de ação ruins, e a lógica do mundo bélico nunca é bem estabelecida. E tem essa parada das chaves aí do DNA dos Caçadores de Marte. Meu Deus do céu! Eu fiquei reclamando muito do Hal Jordan na animação do Lanterna Verde Beware My Power. Mas o que eles fizeram com o John Jones, dele deliberadamente querer destruir o planeta que tem pessoas no mundo bélico, ou no argumento deles, né, os algoritmos, isso não se faz. É por isso que eu digo, o 3º ato apaga da internet. O pior final de uma animação da Liga da Justiça que eu já vi na vida. Disparado. Consegue ser pior que o final do Injustice. Consegue ser pior que o final do Injustice. Individualmente, ali, cada animação, nota 6. A melhor das 3 é a do Superman, que eu daria nota 6,5. Coletivamente, a animação como um todo, nota 5. E olha que eu acho que eu tô sendo generoso. Eu acho que essa história é pior, sim, que Beware My Power do Lanterna Verde. Porque pelo menos no Beware My Power tinha uma ou outra boa cena de ação. Eu me lembro aqui da luta do Lanterna Verde junto com a Mulher Gavião. Eu lembro da Mulher Gavião contra o Adam Strange. Tinha uma ou outra boa sequência. E a história, bem, a história era ruim, mas era um arco. Você pode dizer, é ruim porque fizeram crimes com o Hal Jordan. Ok, mas foi ruim com convicção. Com início, meio e fim, uma jornada de personagem, uma estrutura ali. Alguma coisa, uma animação ruim, mas alguma coisa. Essa do Warworld não tem nada disso, é uma bagunça. E por isso, assim, ó, é a pior animação do Tomorrowverse. Gabriel, e a crise? Sim, o negócio é precursor. Porque a precursora aparece do nada no final, salva o Batman, salva o Superman, salva a Mulher Maravilha, diz que vai ter a crise. Ela tem um visual maneiro ali, diferente. Só que, assim, ó, sinceramente, eu fiquei com um medo da animação da Crise nas Infinitas Terras agora. Porque, na teoria, são essas pessoas que vão fazer. Com essa qualidade de roteiro aí, com essa qualidade de animação. Nossa, tô com muito medo dessa animação aí. Mas vamos ver, né? Não deve ser pior do que essa daqui. Essa aqui não vai dar pra conseguir. E a boa notícia é que essa animação da Crise provavelmente vai ser a última animação do Tomorrowverse. O que eu acho que é uma coisa boa. Talvez depois do Tomorrowverse seja melhor não ter, tipo, um universo de animação, sabe? E só fazer um monte de animação aleatória. Porque a responsabilidade de estar tudo no universo compartilhado em longas animados, cara, eu não sei, eles não estão conseguindo fazer. Eu acho que o universo compartilhado de animação, ele vai funcionar tão melhor numa série animada. Inclusive, essa mesma história do mundo bélico, se fosse numa série animada, no Liga da Justiça Sem Limites, por exemplo, sabe, sendo só um episódio experimental, algo diferente, leva eles pro mundo bélico, eles estão
em Ilusões dos Caçadores de Marte. Num outro contexto, talvez essa história fosse bem melhor. Só que num contexto de longa animado, 90 minutos para você fazer a história de início, meio e fim, eu achei que foi um desperdício total, todas essas ideias que eles apresentaram aqui. Mas enfim, né, galera? Isso aqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E do mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E essa foi a nossa crítica de Liga da Justiça Mundo Bélico. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.